Seja bem-vindo ao canal Minuto Gramatical, esse que é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você está na playlist Resolução de Provas da banca IDECAN. Na aula de hoje, você vai corrigir junto comigo a prova para o cargo de professor de língua portuguesa tipo B. Ainda não é a parte específica. Eu vou corrigir também a parte específica. Mas agora você pega as questões que foi comum a todos os professores de língua portuguesa, né? Depois nós vamos para a parte específica, tá bom? Antes de iniciar a correção, o que é que eu quero mostrar para você? Preste atenção que você pode querer esta prova e como é que você vai fazer para ter acesso não só a esta prova, como também a outras provas. Vem aqui no meu Instagram, @arturizando, tá? Com 2 As, sem H. Clica no link da bio, você está vendo aqui o link da bio, ó, clica aqui. Quando você clicar no link da bio, você vai ser direcionado para esta página, certo? E nessa página aí, o que é que você faz? Você vem até aqui embaixo, ó. Vem aqui embaixo e clica em libere seu material arturizado. Não é material arturizado, liberar agora. O que você quer é a banca IDECAN, aqui tem vários materiais. Então você vem aqui na banca IDECAN e clica aqui, ó, tá? Ao clicar na banca IDECAN, o que é que acontece? Você vai ter acesso ao Drive, onde tem vários materiais já aí que eu ministrei aulas para a banca IDECAN. Clica aqui em provas. Várias provas da IDECAN você encontra aí, tá? A que você quer é da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Então vai e baixa a prova que você quiser. Tranquilo? Então já te mostrei como é que você baixa a prova. E agora eu vou compartilhar com você a prova, tá certo? Então você já está vendo aí na sua tela a prova para o cargo professor de língua portuguesa e nós já vamos começar essa correção. Começar neste exato momento. Então vamos lá, gente. Prova tipo B, tá? Então vem comigo aqui. Ó. Texto fácil, tranquilo, gostoso de se ler, certo? Onde fala da questão das empresas, aliás, não, mentira. Aqui esse texto fala de uma substância, né, uma bactéria que há no organismo do ser humano e que a ausência dela aumenta o desejo de comer doce e a sua existência diminui o desejo de comer doce e que 2 empresas farmacêuticas estão na luta para produzir este hormônio que essa bactéria libera dentro do organismo para que se faça um remédio, um medicamento para a perda de peso, tá bom? Pronto, então vamos lá, o texto fala sobre isso, eu vou diminuir um pouquinho aqui, pronto. Então é isso que fala o texto. Então vamos lá, primeira questão, as questões de compreensão textual ficaram tranquilas, tá? Então vamos aqui entender a primeira questão, diz a parte da leitura do texto, né? Podemos afirmar que a descoberta nele mencionada, vamos ver aqui, pode levar à criação de um tipo de novo tratamento para o emagrecimento. Fato, isso aqui pode levar, certo? Então, certa a questão, é o que o texto fala mesmo. Eu vou me ater na correção, gente, das questões que tem mais detalhes, tá bom? Mas caso você tenha dúvida em alguma questão, não tem problema. Ó. Fala comigo aqui, ó. 83996637794 ou então manda um direct para mim, tá bom? Vamos lá. Questão 2. Assinale abaixo a única alternativa que apresenta uma relação idêntica à relação mencionada ao texto. E aí, de fato, eu tenho a letra B como a correta. O ácido pantotênico estimula o organismo a produzir o hormônio GLP-1, certo? Então, realmente, isso aí está dentro do texto. Eu concordo com o gabarito da IDECAN, certo? Aqui a gente já começa a pegar parte gramatical que é de reescrita, né? Onde ele coloca aqui a primeira oração do texto. A bacteroides vulgatus, que vive no intestino humano, está relacionada a uma preferência alimentar. Pessoas com baixos níveis dessa bactéria sentem um maior desejo por doce. Pode ser reescrita alterando-se a forma, mas mantendo-se exatamente o mesmo sentido apenas em. Então vamos lá. Os doces, ao serem metabolizados pelo intestino humano, produzem a bactéria? Não, a bactéria já existe, né?
O grande X da questão é se tem grande quantidade ou não dentro do organismo humano, dentro do intestino humano, tá? Vamos lá. B. O aumento do desejo por doce está associado a uma preferência alimentar, pois pessoas que possuem baixos níveis da bactéria Vulgaris que vivem no intestino humano. Não tem uma explicação lá em cima, aqui eu tenho uma conjunção explicativa, também não está condizente com esta realidade, certo? Então vamos lá. Pessoas com baixos níveis da bactéria Vulgaris, é o que está dizendo lá em cima, que vivem no intestino humano, diz lá em cima também, sentem maior desejo por doces, porque há pouca bactéria. Lá em cima diz isso também. Por isso, é uma conclusão e não uma explicação, como está na letra B, a bactéria está relacionada a uma preferência alimentar. Então, perfeito, a alternativa correta é a letra C, já deixei destacado aí para você, tá certo? As letras D e E também não estão condizentes. Fechamos mais um caso, eu vou para a questão número 4. O pronome isso, em isso deve ter dois efeitos, faz referência no texto. Aqui já está dizendo desligamento de um gene chamado F4 ou FA4, né? Eu destaquei aqui no texto para mostrar a você, então tem aqui, ó. Vamos lá. Essa foi a conclusão de um estudo publicado por cientistas de duas universidades chinesas, que fizeram experiências em ratos de laboratório e também analisaram 84 voluntários humanos. Primeiro, nas cobaias, os pesquisadores desligaram o gene chamado FA4, sigla em inglês quer dizer receptor de ácidos graxos 4. Né? Isso teve dois efeitos. Né? Isso o que foi dito anteriormente, que aqui na questão está o desligamento de um gene chamado FA4, certo? Então, fechamos mais um item, certo? Quinta questão, ainda também de compreensão textual, cientistas examinaram a microbiota dos voluntários humanos. Podemos identificar pelo contexto que o termo em destaque se refere ao, também está correto isso aqui, conjunto de todos os micro-organismos instalados numa área específica do nosso organismo, que é o intestino, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, na letra B, conjunto de todos os fungos, não. Intestino humano como um todo, essa aqui poderia atrapalhar, né? Mas é uma parte específica, certo? Histórico de doenças não tem nada a ver, conjunto de problemas intestinais de um indivíduo, também não, certo? Então, fechamos aí a questão número 5. Vamos aqui para a questão de número 6. No período, A. B. Vulgaris relaciona-se com a preferência alimentar, pois regula o apetite humano por doces. Encontramos orações aí, vamos lá. Ó, B. Vulgaris relaciona-se com a preferência. O que eu tenho aqui, ó, é uma conjunção explicativa, certo? É por isso que ela é sindética e explicativa. Por que ela é sindética? Porque tem conjunção, né? E ela explica. Então, se ela explica, oração coordenada sindética explicativa. Fechamos a questão 6. Questão de número 7. Na aula passada, na outra aula que eu gravei, que foi da parte geral, né? Eu gravei professor de Química, eu fiz uma tabela, uma linha do tempo. E na linha do tempo, eu mostrei que o verbo que terminar em ra, sem acento, certo? Ra, sem acento, ele está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então, realmente, ó, modo indicativo no tempo, pretérito mais que perfeito, porque faz referência a um passado anterior a outro passado. Perfeito, a colocação é exatamente essa aí. Quando eu faço a linha do tempo, certo? Da construção verbal, eu enxergo que o pretérito mais que perfeito está antes dos outros passados, que é o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, de fato, letra C, tá? Vamos lá. Assinar a única alternativa das abaixo cujo uso da pontuação se encontra adequado ao que preceitua as normas da gramática normativa. Para mim, essa questão ela apresenta duas respostas, tá? Então, para mim, ela deve ser nula. Eu vou dizer o porquê. O gabarito está dizendo que é a letra A. E eu concordo com o gabarito, tá? O gabarito não está errado, está correto o gabarito. Porém, a letra B não está errada também, certo? Então, vamos lá.
Ele quer a pontuação correta. Deixa eu fazer a eliminação das outras. Vamos lá. Um estudo chinês exercerá forte influência. Exercerá o quê? Forte influência. Ó, eu não vou separar esses dois elementos, o complemento verbal, eu não separo por vírgula, tá? O estudo da Universidade Chinesa realizou experiências. Realizou o quê? Experiências em que? Eu não, de novo, é o mesmo erro dessa. Eu não separo os objetos diretos, né? Aliás, perdão. Eu não separo os complementos verbais por vírgula, tá certo? Uma bactéria que regula o apetite por doces, sujeito da oração. Vírgula separando o sujeito do predicado. Aqui começa o predicado, não pode. Aí vamos lá. Por que a letra A está correta? Não tem pontuação? Ok, beleza, está correto. Até porque eu posso usar a vírgula nessa circunstância quando a vírgula é facultativa nessa circunstância letra A. Né? Como é facultativo, perfeito, ok. Só que a letra B, na minha concepção, está correta também. Porque eu tenho aqui, ó, um estudo descobriu uma bactéria que regula o apetite humano por doce. O que é que acontece aqui? Eu vou apagar aqui essa tarjinha verde para fazer aqui uma observação. Vamos lá. Um estudo, sujeito da oração. Predicado, descobriu uma bactéria, certo? Pronto, o sujeito predicado é esse aí. Arthur, e o que é esse termo intercalado aí? Publicado por um cientista, por cientistas de 2 universidades chinesas. Pronto. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. E as orações reduzidas, as orações adjetivas, elas podem vir intercaladas por vírgula. Tá? Então, ou então você, para ficar mais fácil, você entende assim. Isso aqui é um termo explicativo. Pronto. Certo? É tanto que se eu retirá-lo, dá certo. Ó, um estudo descobriu uma bactéria. Pronto. Já no próximo enunciado, o que é que eu encontro? Eu encontro uma outra oração que regula o apetite humano por doce, que é a minha oração subordinada adjetiva explicativa, porque tem vírgula aqui antes do pronome relativo. Certo? Então, para mim, a pontuação da letra B também está correta. Então, na minha concepção, eu tenho como corretas as letras A e B. É a minha visão. Tá certo? E aí, eu quero saber a sua resposta. Eu quero saber se você concorda comigo. Deixa não só aqui nos comentários, como também você pode falar comigo no WhatsApp, tá? Ou vir aqui no Instagram. Fechou? Fica à vontade e vamos embora. Não sou o dono da razão, certo? Mas é isso que eu penso. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão é a questão de número 9, certo? Aqui perfeita a questão, não tem o que se questionar. Caiu uma questão idêntica na prova dos outros cargos, né, dos outros professores. Ele quer saber o processo de formação das palavras. Ele dá todo o caminho aqui, ó. Vamos lá. É sobre emagrecimento, né? Aí vamos lá. Baseado na suplementação da B vulgaris. A palavra destaque passa por 2 processos de derivação. Primeiro, do primitivo magro para o derivado emagrecer. Emagrecer, acrescentou-se aqui, tá? O prefixo é e o sufixo ser. Acrescentaram-se 2 afixos, né? Então, esses 2 afixos, tanto é quanto ser, não podem ser retirados. Se eles não podem ser retirados, é para a síntese, certo? Pronto. Só que depois tem o outro sufixo, o mento. Então, primeiro por parassíntese e depois por derivação sufixal. Perfeita a questão, certo? Vamos lá. Essa questão tem causado muita polêmica. Muita gente tem para mim, professor, o gabarito saiu errado, o gabarito não sei o quê. Aqui, para essa questão de número 10, o gabarito aqui para mim saiu certo. Isso é hiperonímia, certo? Muita gente marcou sinonímia e não é sinonímia. É hiperonímia mesmo, tá? E você vai entender agora junto comigo o porquê é hiperonímia. A alternativa correta, letra E, para a questão 10 da prova da Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, SEEPB, da banca IDECAM. Preste atenção. Aqui tem no texto, ele dá ratos de laboratório e cobaias. E ele pergunta qual é a relação semântica entre ratos de laboratórios e cobaias. Você vai entender isso agora e vai entender por que é hiperonímia. A melhor forma de entender o que é a hiperonímia
é quando você volta um pouco ao passado e você lembra daquela brincadeira adedonha. Aqui na Paraíba, João Pessoa é adedanha, tá? Adedanha ou adedonha. Que é quando você faz, vamos lá, nome de planeta, né? Aí bota os números, né? A, B, C, D, E, né? Aí você vai dizer nome de pessoas, de planeta, de bicho, com a letra E, né? Elefante, aí vai. Everaldo, nome de pessoa, né? Nome de artista, pronto. Então preste atenção. Que hoje tem até um aplicativo chamado Stops, segue a mesma sequência. Então, o que é uma hiperonímia? É quando eu digo, ó, vamos lá, nome de pessoas com a letra E, hiperonímia. Aí o nome da pessoa, hiponímia, certo? Nome de marca de celular, então, hiperonímia. Quando eu boto a marca, hiponímia. Entendeu? Nome de cidades, hiperonímia. Quando eu boto o nome da cidade, hiponímia. Tranquilo? Então, nessa questão, é exatamente isso que acontece, ó. Presta atenção aqui. Tá? Ó, ele tem aqui, ó, cobaias. Cobaias hiperônimo. Aí, ratos de laboratório é um hipônimo de cobaias. Certo? Como ele pergunta aqui, presta atenção, olha a pergunta agora. Nele podemos afirmar que a expressão ratos de laboratório e cobaias se refere ao mesmo referente. Perfeito. A retomada do referente da expressão ratos de laboratório por meio de cobaias é um exemplo de quê? Então veja só, se eu saio de cobaias para ratos de laboratórios, então eu tenho um hiperônimo. Essa questão está correta, tá certo? Então hiperônimo está correto aí. Vamos embora. Então fechamos aqui as 10 questões, eu vou agora para a questão de número 11, certo? Onde diz o seguinte. Eu fiquei em dúvida, tá? Nessa questão aqui, foi nessa questão, deixa eu ver. Ah, não, tá certo, essa questão está certa. Apesar de, na minha concepção, não estar 100% correta a definição, mas para a questão tem que ser letra C mesmo. Ele quer saber isso aqui, ó. No final do terceiro parágrafo, encontramos a expressão off-label, né? Pelo contexto em que a expressão é utilizada, podemos inferir que ela se refere ao uso de um medicamento. Aí vamos lá entender. Pronto, ó. Aqui, eu vou dizer o que eu penso, tá? Aqui está dizendo que o medicamento surtiu efeito, né? As duas empresas que trabalham, o medicamento fez com que baixasse o percentual de gordura, aquela coisa toda, certo? Aí já no final tem assim, vamos acompanhar aqui comigo, ó. Deixa eu pegar aqui o amarelo, vamos lá. Feitas as contas, os autores do comparativo constataram que a diminuição de peso relativa foi de 47% maior com a tirzepatida. O Mounjaro, que é a empresa lá, foi aprovado pela Anvisa. A empresa não, o medicamento, né? Em 2023. E acaba de ser divulgada a previsão no início das vendas do remédio no Brasil, conforme mostra a reportagem Chegada de Peso desta edição. Contudo, não há indicação dele para o controle da obesidade, o que implicará no chamado uso off-label. Certo? Aí, quando eu venho para a questão, o que é que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Ó, o que é que eu tenho aqui? Entendendo assim, sem comprovação científica de sua eficácia. Mas aí, veja só. Existe uma comprovação científica, sim. Não tem para obesidade. Mas que existe, existe. Certo? É tanto que aconteceu a perda de peso. Para a obesidade, não. Tá certo? Então, assim, na questão, a alternativa tinha que ser letra C. Mas eu acho que essa questão ela não fica 100% bem elaborada. Eu não sei se você concorda comigo, mas essa é a minha sensação. Tá certo? Vamos lá. A partir da sua leitura, podemos afirmar que esse texto está estruturado em uma sequência textual predominante. Gente, o gabarito saiu letra E. Para mim, não é. Para mim, ela é dissertativa expositiva. Por que aqui eu tenho uma questão dissertativa expositiva e eu não entendo porque a IDECAN está fazendo isso, certo? Aqui, na minha concepção, com esses dados estatísticos, com essas porcentagens, sabe? Aqui, em momento algum, tenta-se me convencer de nada. Aqui só está expondo algo. Então, na minha visão, a IDECAN está errando feio nisso aí.
essa é uma questão que deve ter o gabarito alterado. Deve ter o gabarito alterado. Certo? Eu não vejo aqui como uma dissertação argumentativa, mas nem aqui nem na China. Tem uma questão da IDECAM que eu coloquei no meu material de véspera, aula de véspera, em que o texto ele é claramente dissertativo. E a IDECAM está dizendo que ele é narrativo. Não é narrativo. Certo? Então, assim, colega concurseiro que eu digo a você, colega professor também, tá? O que é que eu digo a você? Recurso nessa questão. Para mim, ele é dissertativo, expositivo. Eu quero saber sua opinião, pode colocar sua opinião aqui embaixo. Eu não sou o dono da razão, né? Nunca me coloquei como dono da razão, certo? Principalmente tem uma língua tão complexa e subjetiva que é a nossa. Então pode deixar aí embaixo, certo? Sem me desrespeitar, eu quero deixar isso claro, tá certo? Então deixa aí tua opinião, pode ficar à vontade. Tá certo? Então vamos lá entender a próxima questão, que vai ser a questão de número 13. Vamos lá. Para essa questão 13, eu também fiquei com a pulga atrás da orelha, como diz a história. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o fragmento que diz assim: no ringue dos avanços mais notáveis na área nos últimos anos, estão duas farmacêuticas com o maior valor de mercado da atualidade. Ele quer saber qual é a figura de linguagem aí. Eu vejo que é uma metáfora, eu entendo, mas eu confesso para você que eu fico muito tendencioso, eu não me lembro, eu vou até ver o que foi que eu marquei na hora da prova, mas eu fico muito tendencioso a dizer que aqui tem uma metonímia. Por quê? Porque está dizendo aqui o quê? Que há uma luta no ringue, mas que essa luta não ocorre. Eu estou trocando o termo lutar pelo termo competir no mercado. É isso. Então, eu enxergo sim a linguagem metafórica, certo? Eu enxergo sim a linguagem metafórica. Porém, eu enxergo aqui também a metonímia. Eu não sei se você concorda comigo. Eu acredito que hoje eu vou abrir a live no Instagram, tá? Hoje à noite, para comentar essas questões aí. Porque eu enxergo aí também essa metonímia, viu? Porque não ocorre a briga. Ele trocou a briga do ringue, certo? Por uma competição do mercado, uma disputa do mercado. Então, eu enxergo metonímia, na minha concepção, é outra questão que cabe recurso, certo? Vamos lá. Questão 14, né? Aqui eu tenho um advérbio de negação. Ele quer saber a morfologia e quer saber também a função disso aí. E aí, você tem que levar em consideração saber as classes gramaticais e saber a função dessas classes gramaticais. Então, o advérbio, ele exerce uma função de adjunto adverbial. E é por isso que eu quero fazer um alerta a você antes de nós partirmos para a próxima questão. E o alerta é o seguinte: se você tem dúvidas disso, se você sente que a língua portuguesa é um peso para você, faz o seguinte, já me envia uma mensagem aqui, ó, 83996637794, então no direct aqui, já segue Arturizando também, tá certo? E vem para a minha mentoria, porque na mentoria nós esclarecemos tudo isso e, ó, os resultados dos meus alunos mentorados. Escuta esse recado da Camila aí, que ela quer dizer para você, olha só, preste atenção. Olá, me chamo Camila e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a mentoria do professor Arthur Gomes. Então, eu cheguei até o professor no momento que eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais para estudar português. Porque da forma que eu estava estudando sozinha, eu não estava atingindo os objetivos que eu queria. E aí, né, eu comecei a fazer a mentoria e vi, assim, o português de uma outra maneira. Através da metodologia que o professor tem, através da forma com que ele une teoria e prática, eu consegui assimilar coisas que antes eu não conseguia de uma forma tão clara. E aí eu passei de acertar 8, 9 questões em português para errar apenas uma, né, numa faixa de 15 questões. E isso fez, sem dúvida, toda a diferença para que eu fosse aprovada no concurso. Então, se você procura, assim como eu, um auxílio, uma ajuda para conseguir entender o português, né, de uma forma melhor, mais prática, e superar as suas dificuldades e atingir o seu objetivo final, que é ser aprovado, então essas mentorias são para você.
através de uma metodologia simples, diversificada e objetiva, o professor ele nos ajuda a superar as nossas principais dificuldades no português. Então, que você invista em você nesse sentido e que, assim como eu, você consiga superar as suas dificuldades, tendo a certeza que você pode contar com essa mentoria, que é uma oportunidade sem igual. Então, assim como Camila, você pode fazer parte de um time campeão de alunos que estão sendo aprovados nas primeiras colocações, tá? Nada de apostilas extensas, enormes, aulas que duram mais de 1000 horas, não, tudo direto ao ponto. Você pode ter isso, você que está assistindo essa aula, vem fazer parte da minha mentoria, tá? O número já está aqui, qualquer dúvida tem também mais informações na descrição desse vídeo, tá bom? Dando continuidade, vamos lá. Então, fechamos a questão 14 e agora eu vou para a questão 15, que envolveu colocação pronominal, né? Então, por que a letra B? E para mim o gabarito está correto aqui. Vamos lá. Ninguém te disse que criou uma solução mágica, né? Por que o T tem que ficar antes do verbo dizer? Porque o pronome indefinido atrai o pronome oblíquo para antes do verbo, tá certo? Então, eu já elimino a letra E aqui. Por que tem que ser o ti? Deixa eu ver aqui, tá? Ninguém disse o que? Não, poderia ser o li também dentro dessa realidade, tá? Então vamos lá. Esforça-te, certo? Por que tem que ser esforça-te? Porque eu não inicio enunciados com pronomes oblíquos átonos, a letra A está errada, tá? A letra D está errada e a letra C também. Esforça-se não, esforça-te. E aí matamos a questão, acontecendo assim casos de próclise obrigatória e de ênclise aqui, ó, também é obrigatória, né? A próclise aqui, como eu tenho uma frase não é imperativa, exclamativa, ocorre também a próclise, tá certo? Então é isso, eu espero ter ajudado você na correção dessa prova. Irei corrigir a parte específica também. Acompanhe o canal, acompanhe minhas redes sociais, fala comigo agora aí em caso de dúvida, tá bom? Então, desejo aí tudo de bom para você, faz o A, vem autorizar, e é como eu sempre digo, cola em mim que teu sucesso é garantido. Vem para a mentoria, cai para dentro, vai.